para dar abertura no programa O Poder da Palavra, eu vou contar para vocês que viajava alguns rapazes numa certa ocasião e eles subiram por uma estrada muito alta, mas era cedo. Quando chegou em cima no alto da serra, um dos rapazes deu uma sede e ele queria tomar água de qualquer maneira. Então ele olhou, achou um poço que estava do lado da estrada. Então ele falou com os outros três, dizendo assim: aí eu vou ali tomar um gole daquela água. Mas ele tinha um irmão que estava junto, o irmão conhecia o lugar, disse para ele: você não pode ir ali tomar água, porque ali todas as pessoas que foram para tomar água não conseguiram voltar. Ali tem uma lama que a pessoa pode até beber a água, mas ele não sai de lá porque ela engole a pessoa. Mas ele foi entrando e falou assim: mas eu vou beber água. Aí o irmão falou assim: olha, ali na frente, distância de 8 quilômetros, tem um lugar que pode tomar água à vontade. Segura um pouco aí e vamos até lá. Mas ele não quis atender o irmão e nem os companheiros que estavam com eles. De qualquer maneira, ele ia tomar água. E entrou e foi tomar água. Quando chegou lá, ele disse assim: mas aqui não tem nem lama. E é uma água tão limpinha, mas está até gelada por causa do frio. Mas eu vou tomar água. E tomou mesmo a água. Quando ele virou para ele voltar para onde eles estavam, atolou os dois pés. Então, ele começou a lutar para tirar o pé daquela lama, aí afundou até no joelho. Ele lutou mais um pouco para sair, ele afundou até no peito. E tudo que ele fazia para sair, ele ia afundando. Aí afundou até o pescoço, aí ele pegou o cramar, porque ele tinha rejeitado a pedida do irmão para que não entrasse naquele lugar, porque o lugar tinha aquela lama. Então ele queria socorro, mas como que os outros iam tirar? Não tinha uma corda, não tinha nada. Então eles não puderam ir, nenhum deles, porque se fosse, morria também. E ele ficou até que a lama atolou até no alto da cabeça, e ele ficou pensativo antes de morrer, vendo os companheiros perto e ele vendo a morte aproximar dele, até o ponto de levar ele para um dos lugares, ou para o céu ou para o inferno. Nós não podemos dizer onde está, porque ele não deu sinal de que era um cristão. Eu escolhi na Bíblia aquela parte que todos vocês conhecem, aquela parte que fala o rico e o pobre. O rico tinha muita coisa e o pobre não tinha nada. Então, mas por certo, o pobre vivia na porta da casa dele. Por certo, o pobre tinha dado algum aviso para ele, que ele precisava de um Cristo Salvador, aquele que veio para buscar e salvar as pessoas que tinham perdido. Mas acontece que ele não pensou naquilo. Aí o pobre estava muito doente com as feridas no corpo, que diz a Bíblia que até os cães vinham lamber aquelas chagas. Até os cães. Aí
ele morreu. Ele morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Passado uns tempos, morreu também o rico. Aquele rico morreu e diz a Bíblia que ele foi sepultado. Ele foi sepultado, mas acontece que o lugar que ele foi parar nele era fogo e enxofre. Então, ele clamou ao ver Abraão no céu e Lázaro, o pobre, no seio de Abraão, no colo de Abraão. Ele falou assim: ô pai Abraão, tenha misericórdia, manda Lázaro, eu conheço Lázaro, manda ele molhar a ponta do dedo na água e refrescar a minha língua, porque estou atormentado nesta chama. Eu estou sofrendo aqui. Então o pai Abraão respondeu, eu disse que ele fez isso, é uma oração, mas é uma oração fora da hora. É uma oração que não alcançava o céu. Então o pai Abraão falou com ele assim: olha, eu não posso mandar Lázaro molhar o dedo e refrescar a sua língua, porque você recebeu muitos os bens na terra e ele recebeu somente os males. Agora ele é consolado e tu atormentado. E além disso, é posto um abismo entre nós e vós, de maneiras que daqui para passar para lá não tem condição, e nem tampouco os de lá passar para cá. Mas aí clamou mais ainda, falou: mas pai Abraão, então manda na terra, manda uma pessoa na terra. Eu tenho 5 irmãos, vai, fala com meus irmãos para que ele assuma o comando de uma estrada melhor, para não vir para esse lugar que eu estou. Aí Abraão falou assim: ô meu filho, eu estive na terra, eu tenho pessoas avisando na terra, Moisés, os profetas estão avisando lá que se permanecer no pecado, só encontra a condenação. Mas aí ele fala: mas pai Abraão, se algum morto for ter com eles, eles vão aceitar. Aí ele disse assim: se ele não aceitar o Moisés e os profetas que estão pregando lá, tampouco acreditarão que alguém daqui vai até a terra, vai voltar à terra. Então, não tem condição. Então, meu prezado ouvinte, o que eu quero fazer dessa ilustração e esse texto? É 2 pessoas, e com uma tinha mais 3, e com o outro tinha mais uma. E aquelas 3 falou com aquele que foi beber a água, que não entrasse naquele lugar, porque o lugar não tinha condição de entrar para beber água e voltar. Mas ele não atendeu. Então, ele foi por conta própria. Então, as pessoas quando eles não têm Deus no coração, quando eles não lembram de amar o próximo, quando eles não lembram de passar uma mensagem para as pessoas, eles não têm nada no coração, então também não tem como, depois que ele passar da hora, querer que as pessoas vão atender o sofrimento dele. E é assim que as pessoas, meu prezado ouvinte, elas aqui no céu, na terra, nós pregamos o Evangelho todos os dias, nós falamos com as pessoas todos os dias que nós precisamos ler a Bíblia e descobrir na palavra aquilo que ela tem para nos conduzir até a presença de Deus, para que não venhamos a fazer uma oração negativa. Eu vou pôr o nome dessa oração: negativa,
uma oração quando não tinha condição das pessoas atender. Abraão e Deus atender. Então, meu prezado ouvinte, é a razão pela qual nós pregamos o Evangelho. Nós pregamos o Evangelho como se fosse aquelas pessoas que Abraão falou com ele, que é Moisés e os profetas, para que as pessoas que estão aqui conosco aceitem essa salvação. Essa salvação veio da morte de Jesus. Jesus não precisava morrer, mas como Deus teve que dar uma pessoa para morrer em lugar do pecador, Deus deu o único filho que ele tinha. É o amor que Deus tem para conosco. E é esse amor que nós precisamos abraçar. Esse amor que nós temos que fugir e ir junto com Ele para viver uma eternidade com o Senhor. Porque é a Bíblia quem falou.